formando uma atmosfera celeste. E veja, talvez esse tema ele fique muito solto, porque formar uma atmosfera celeste é algo grande demais, mas o que Deus colocou no meu coração é essa possibilidade que nós temos de, ainda que no mundo terreno, ainda que com dificuldades, ainda que tendo que encarar, né, o dia a dia que nós vivemos, às vezes um dia a dia muito intenso, nós podemos viver e produzir em nossos corações, produzir em nossas mentes, produzir em nossas vidas um pouquinho daquilo que nós podemos chamar de atmosfera celeste. Quando eu penso atmosfera celeste, a gente pensa em vida eterna, não é? Como é a vida após essa vida, como é a vida com Deus, como é a vida lá na glória, onde Jesus já habita, e todos os nossos heróis da fé, e todos nós, quando falamos de céu, nós pensamos aquele lugar de paz, de tranquilidade, anjinhos cantando, um lugar de muitas nuvens branquinhas, presença de Deus nos iluminando, ou seja, fazemos uma imagem de céu, que é o que nós conseguimos alcançar a partir da experiência que temos e a partir do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. E não é possível imaginar uma atmosfera de céu sem pensar num lugar de abundante paz, não é assim? É impossível pensar uma atmosfera celeste sem pensar uma atmosfera onde uma tranquilidade profunda alcança as nossas vidas, nossas mentes, corações, porque quando nós pensamos falta de paz, nós não pensamos em guerra. Talvez a guerra possa pensar lá o que está acontecendo hoje na Ucrânia, né, os relatos tristes, né, que nós ouvimos dos bombardeios que lá acontecem, talvez seja de fato para aquela pessoa que está naquele ambiente ali, um lugar terrível, mas não, quando nós pensamos falta de paz, nós pensamos interior, o nosso homem interior, o nosso ser interior, vivendo em turbulência, o que soma o conteúdo que está na mente e o conteúdo que está no coração, ou seja, são as nossas mentes produzindo intensamente pensamentos e os nossos corações como centro de emoção, homem interior produzindo intensamente uma inquietação, uma falta de harmonia entre o homem interior e o ser exterior com o meio ambiente onde ele vive, com os relacionamentos que ele desenvolve, e talvez nada esteja acontecendo, mas a nossa mente esteja projetando coisas horríveis, talvez o dia de amanhã seja abençoado, mas a nossa ansiedade já cria em nós aquele sentimento de que amanhã alguma coisa ruim pode acontecer, e isso intriga, isso leva para dentro do coração um peso tremendo, ou seja, isso pode ser caracterizado como falta de paz. Se alguém passa uma noite acordado, preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte, nós podemos chamar isso de falta de paz. E assim, nós precisamos entender como funciona na vida do cristão, quais são as ferramentas dadas por Deus para nós, para que nós possamos saber como lidar com essas questões, de maneira que nós possamos viver nessa atmosfera de paz. Eu já contei aqui, certa feita, e vou repetir aqui uma ilustração que uma vez, né, eu já ministrei aqui, daquela ideia de que houve um concurso em que as pessoas deveriam, através da pintura, registrar um momento de grande paz. E 2 artistas finalistas chegaram então com as suas obras concluídas diante dos jurados. E um deles pintou uma paisagem linda, com um horizonte, um pôr de sol, nuvens brancas, grama verde, animais, pássaros, formando assim aquele lugar leve, ansiado, desejado por todos. E o outro artista, então, ele pintou um quadro que era de tempestade, de ventos intensos que torciam o galho das árvores, e sobre um dos galhos, um ninho de passarinho, com a mamãe passarinho e os seus filhotinhos embaixo das suas asas. E feito então o julgamento daqueles 2 quadros, o quadro que venceu o concurso foi o quadro da tempestade, com o ninho de passarinhos. Ok, deram-se os prêmios e saiu então lá o ganhador com seu troféu e com seu prêmio,
E alguém foi indagar os jurados por que aquele quadro, justamente aquele quadro que mostrava a violência do vento, da tempestade, os passarinhos sobre o ninho, e um dos jurados explicou que na leitura que eles fizeram, pensar paz em um ambiente totalmente controlado e tranquilo é até simples, mas pensar o passarinho que está em meio à tempestade, mas continua quietinho, deitado no seu ninho, apesar de toda a turbulência que está à sua volta, esse seria a melhor expressão de paz que poderia ser transmitido, porque ele está um ser em meio a muita turbulência, mas descansando em seu ninho junto com os seus passarinhos. E talvez esse quadro da tempestade possa nos mostrar exatamente isso, que aqui eu quero propor para você nessa noite, é saber que no mundo temos aflições, é saber que a vida de vez em quando nos leva em direção a algumas crises existenciais, alguns problemas muito particulares, às vezes somos envolvidos em guerras como aconteceu lá na Ucrânia, por que não citar novamente a Ucrânia? O fato é como estamos nós diante de tudo isso. Porque certamente, se na glória estivéssemos, seria fácil descrever um cenário de paz, mas ainda estamos no mundo, e diz a palavra do Senhor, no mundo tereis aflições, e as aflições acontecem a todo tempo, por diversos motivos, como aqui nós oramos a semana inteira, a respeito dos muitos motivos que nós pedimos ao Senhor, para interferir nas nossas vidas. Por isso eu queria ler contigo 3 versículos, os 2 primeiros deles estão em Romanos, capítulo 3, vamos ler os versículos 22, eu falei, assim, 20, eu anotei errado, 22 e 24 na verdade, de Romanos 3, eu anotei 22 e 25, não é 22 e 24 de Romanos capítulo 3, se você encontrou, você pode dizer amém. Se você não encontrou, você pode dizer amém também. Diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, vou repetir, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Capítulo 5, versículo 1. Só virar aí uma página, né? Capítulo 5, verso 1 que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja, queridos, nós precisamos entender que a obra que Deus fez para alcançar a humanidade, para que nos dê essa paz que a palavra do Senhor nos ensina aqui em Romanos 5, versículo 1, ela passa por uma construção. Por isso nós começamos a ler Romanos capítulo 3, versículos 22 e 24 apenas, que falam exatamente desse movimento, dessa construção. E no versículo 22 diz: justiça de Deus mediante a fé. Justiça de Deus mediante a fé. E o versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente. Veja, para que nós possamos entender a obra que Deus construiu em nossas vidas, precisamos entender que nessa construção há um caminho a ser trilhado, e esse caminho é a própria fé em Jesus Cristo. A fé, ela não é por si só o objetivo dessa paz que Deus nos dá. A fé não é necessariamente a justificação em si. A fé é apenas o caminho. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se fé genuína não for gerada no coração do homem, no coração da mulher,
Para que ele possa crer em Jesus, essa construção não se inicia na vida da pessoa. É fundamental entender que se nós não fôssemos tocados por Deus em nosso coração, não fosse gerada a fé que Deus então colocou em nós, despertada pelo Espírito Santo, para nos conduzir ao conhecimento de Jesus, justificação também não aconteceria. Ou seja, a fé que nós conhecemos lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, como sendo o firme fundamento, a prova das coisas que se esperam, né? A prova das coisas que não se veem, a firme fundamento das coisas que se esperam, é ela que nos conduz, é o caminho que nos leva até experimentarmos essa verdadeira paz. Por isso é necessário entendermos que é mediante a fé em Jesus Cristo. O mundo jaz no maligno, o mundo encara as suas dificuldades, o mundo passa por problemas tanto quanto nós passamos. A diferença é que por termos o acesso a essa justificação feita por Cristo, que gera paz nos corações, nós podemos ter esperança, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha esperança, eu venci o mundo. Nós podemos ter esperança porque tivemos acesso a essa possibilidade através da fé. É importante entender, querido, que a fé, como sendo ela a ferramenta que nos conduz, é o caminho trilhado por Deus para as nossas vidas, nos conduzindo a uma excelência de vida, ela precisa ser todos os dias exercitada. Talvez todos os dias um problema apareça diante de você, e você está sendo provado na sua fé, para que através daquilo que você está vivendo, possa ser fortalecido no Senhor. Nós precisamos entender que essa fé dada por Deus, ela é tão grande, tão poderosa, que sem ela, nós não conseguiríamos estar de pé diante de tantos problemas que nós enfrentamos, diante de tantas dificuldades que se apresentam diante de nós, como hoje vemos muitas pessoas que estão sucumbindo diante das dificuldades. O mal do século continua sendo a depressão, o mal do século continua sendo a ansiedade, que gera depressão e que em muitos casos leva à morte. É preciso que nós entendamos que é justamente a fé que todos os dias precisa ser fortalecida, e que vai proporcionar a nós o entendimento de quem nós somos. Olha para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa assim: através da fé em Cristo, você já foi justificado. Isso só é possível ser entendido se eu de fato tiver uma fé genuína em Jesus Cristo. Não adianta eu ter a fé de que o templo da igreja pode me ajudar, ou de que talvez a leitura daquele versículo bíblico que eu mantenho a minha Bíblia aberta pode me ajudar. Não adianta ter fé apenas que eu tenho a Bíblia na minha casa e ele é o meu amuleto de sorte e que nada vai me atingir. Não adianta eu apenas viver de uma religiosidade porque tenho medo do inferno, ou tenho dificuldade para viver alguns problemas sozinho, então eu exercito algum tipo de religiosidade. É importante entender que a fé em Jesus Cristo, ela nos justifica, ela é o caminho da justificação, justamente porque entendo, Ele é o Filho de Deus, é o Cordeiro enviado por Deus para a salvação de todo aquele que crê, por como já citado aqui nessa noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que ninguém pereça crendo nele, mas tenha vida eterna. É preciso entender, querido, que essa fé genuína em Jesus Cristo é que nos conduz, é o caminho que nos leva à justificação. Porque se eu tirar Jesus desse processo, não existe justificação. E o que é a justificação? A justificação, segundo o texto bíblico, é tornar justo. Segundo o texto que nós lemos, é tornar justo. Ou seja, não era, mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos tornados justos. Justos que continuam lutando contra o pecado. Amém ou não amém? Sim, justificados, ou seja, o diabo não pode mais pegar as
as promissórias que ele tinha nas mãos dele para nos acusar e nos condenar. Não, o inimigo não pode mais agora ficar apontando o dedo dele enferrujado no nosso nariz, dizendo que nós não prestamos, que nós não servimos, que nós estamos condenados. Não, isso ele não pode mais, porque fomos justificados. Jesus Cristo, através do seu sangue, pagou um alto preço por todos nós. Mas é importante entender que para isso se efetivar no meu coração, na minha mente, a ponto de produzir paz, eu preciso ter essa fé concretizada na pessoa de Jesus. É necessário entender que nenhum outro nome há dado embaixo dos céus pelo qual importa sermos salvos, né? Como disse o próprio apóstolo, o próprio João, o evangelista João. E aí eu queria citar um texto de um dos comentaristas que eu leio bastante, chamado Champlin, que vai dizer: a fé é aquela atitude que diz: percebo quem é Cristo e o que Ele quer de mim, vejo o elevado destino que Ele me oferece na transformação de sua imagem, e agora me entrego totalmente a esse destino. Veja, o que o comentarista aqui do texto bíblico nos diz é que está associado diretamente à pessoa de Jesus a possibilidade de sermos justificados. Percebo quem é Cristo, percebo o que Ele quer de mim, vejo o elevado lugar, destino que Ele deseja me conduzir, olho para esse destino e me entrego totalmente para que o Senhor me conduza até Ele. Ou seja, é preciso que nós entendamos que a fé depende de uma atitude prática. Qual a atitude prática? A entrega total da minha vida a Jesus. Quando eu entrego a minha vida completamente a Jesus, eu posso também olhar para o meu irmão do lado e dizer assim: você é justificado em Jesus, porque eu também sou justificado em Jesus. Precisamos lutar, continuar lutando contra o pecado? Com certeza sim, mas o diabo nunca poderá nos condenar, porque a fé genuína em Jesus Cristo é a garantia da vida eterna, como disse João 3,16. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga para ele assim: a fé em Jesus Cristo é a sua garantia de vida eterna. Ou seja, fomos justificados, e o caminho que nos leva a essa justificação é a fé em Jesus Cristo. Justificados, a raiz do verbo significa tornar justo. Eu já citei, ser justo é ocupar uma correta posição diante de Deus. Andávamos desgarrados, Cristo deu a sua vida por nós, nos trazendo de volta para essa posição correta. Uma vez justificados, santificação deve ser buscada por todos, pois esta não é o lugar, essa não é alcançada, essa não é dada de graça. Veja, uma vez que eu exercitei a fé em Jesus Cristo, criei que Ele é o Filho de Deus e fui justificado, me tornei justo pelo sangue do Cordeiro, agora o Senhor Jesus, através da obra que fez, me conduziu de volta à presença de Deus. Está associado a lugar correto, posição correta, melhor dizendo. Essa é uma vertente do texto na Bíblia, no seu original. Posição correta. Quando li isso, eu me lembrei de Adão. Inevitavelmente. Deus cria todas as coisas. Cria um belo e lindo jardim. Supre o jardim de tudo que é necessário para que o homem viva. Coloca o homem lá, coloca a mulher lá. E diz: olha, tudo seu, vá lá, usufrua de tudo, fique à vontade, goza do lugar que estou te dando, dá nome às coisas, seja feliz, só não toca ali naquela árvore, e Adão vai viver a sua vida. Adão, ele estava na posição correta diante do Senhor, ou seja, todos os dias na viração da tarde o Senhor ia ter com Adão. Ele estava na posição correta diante do Senhor, como filho de Deus, como criado por Deus, como alguém que tinha intimidade com Deus, como alguém que podia olhar Deus face a face, alguém que podia falar com Deus, alguém que tinha relacionamento com Ele. Agora ele é separado dessa comunhão por causa do pecado. Nós estávamos nesse estado de separação de Deus. Agora,
Nesse momento, quando Jesus morre por nossos pecados, Ele nos põe de novo na posição correta diante de Deus. Querido, veja que coisa linda, né? Que a palavra de Deus pode nos instruir através da fé. Se eu criei que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele me salvou, marcando a minha vida para a vida eterna, me dando o Espírito Santo, e sei que sou pecador, mas luto contra o pecado, porque estou buscando a santificação. Santificação não é dada de graça, temos que trabalhar, temos que servir, temos que nos aplicar à disciplina bíblica para que nós possamos alcançá-la, e nesse processo de santificação, eu sei que estou na posição correta diante do Senhor. E quando eu falo de posição correta, talvez nossas mentes, limitadas àquilo que nós podemos extrair da vida terrena, pense em braços erguidos adorando ao Senhor, outra vez de joelhos clamando a Ele, ou talvez saltando de alegria na presença dEle, ou talvez jogados no chão totalmente entregues, talvez pensemos posições que nós podemos fazer corporeamente falando. Contudo, o que fala de posição é o lugar que nós ocupamos em Deus. Querido, creia em uma coisa: você ocupa um lugar muito especial no coração de Deus. Você está na posição certa. Sabe aquele brinquedinho que a gente compra para os nossos bebês? Que vem lá a tartaruguinha. O meu filho tinha uma tartaruguinha, e no casco dela tem lá um buraco de forma de estrela, um buraco em forma de círculo, um buraco em forma de quadrado. E aí nós damos os brinquedos, as pecinhas para o nosso bebê, e ele pega aquela estrela e tenta empurrar para dentro daquele quadrado, mas não vai de jeito nenhum. Então a gente pega a mão do nosso bebezinho para ensiná-lo e leva até a posição da estrela, para que ele tenha o mérito de colocar, mas a gente vai lá e conduz ele até ali, e ele coloca. Sabe o que é isso? Isso é Deus pegando a gente do lugar errado que a gente pode estar, e nos colocando ali no lugar certinho, na posição correta, para que nós possamos sim adentrar a sua presença, ir para o íntimo do relacionamento com Ele. Querido, você está na posição exata, na posição correta, onde Deus deseja que você esteja, para que você cresça em intimidade com Ele. Sabe, a justificação nos proporciona isso. Se nós carregássemos e continuássemos carregando o peso do pecado que carregávamos antes de conhecer a Jesus, isso não seria possível. É importante nós entendermos uma coisa: certamente que a obra salvadora de Jesus, ela é muito claramente visibilizada através da crucificação. Mas entenda uma coisa: sem a ressurreição, a eficiência desse ato talvez ficasse pelo caminho. Grandes outros pensadores, filósofos, profetas morreram no passado, mas Jesus não. Ele morreu por nós, pagou um alto preço por nossas vidas, mas ressuscitou para nos dizer assim: vale a pena seguir esse caminho de fé que está diante de você. Você é justificado. Agora Ele está à destra do Pai e intercede por nós continuamente, para que todas as vezes que errarmos, perdão de Deus esteja sobre nossas vidas, para que possamos seguir, possamos continuar caminhando e possamos adorar a Deus com toda a liberdade. Estamos na posição certa para continuar adorando a Deus e crescer na sua presença. Fé e santificação são os extremos da justificação. A fé, o caminho, é o início que nos leva até a justificação. Mas a santificação é a conclusão desse processo. E dentro do processo de santificação chegará o dia em que haverá a glorificação, que é quando estivermos, estaremos na presença do Pai.